Olá, boa tarde, bem-vindos, eu sou o André, estás no canal Águia e hoje vamos aqui falar principalmente de Benfica e também um pouco de seleção, não é? Portanto, os temas que estão na ordem do dia é o Benfica Gil Vicente, que será amanhã às 18 horas no Estádio da Luz, prevê-se casa bem composta, uma vez que será o último jogo antes do Mundial. Portanto, nós vamos para o 13º jogo, poderá ser de facto um jogo que nos dará a 12ª vitória. Este arranque de campeonato já vamos com 11 jogos e apenas um empate, que foi na deslocação a Guimarães. Guimarães costuma ser nosso freguês. No caso, foi a única equipa que conseguiu retirar 2 pontos ao Benfica. Porque até então nós temos 11 jogos e apenas um empate. E portanto esperamos que contra o Gil Vicente seja o nosso 12º jogo a vencer e que possamos ir para o Mundial do Qatar com a cabeça limpa. Bom, antes de irmos aos assuntos principais, te referi também que o Mundial do Qatar é numa data completamente absurda. Portanto, a meio de uma época, num país como o Qatar, que há várias polémicas em volta desse país, que não é propriamente assunto para este canal, essas polémicas, porque este canal neste momento foca-se apenas em desporto. E portanto, tendo em conta o país que é, tendo em conta o calendário que é, vamos estar com quase um mês e meio o campeonato parado. Isto poderá ser perigoso para as equipas que estão em grande forma como o Benfica. Há quem não queira que os jogadores do Benfica vão à seleção porque podem se lesionar. Os jogadores podem se lesionar a treinar, podem se lesionar a atravessar a passadeira, podem ser atropelados por um carro. Esperemos que não, obviamente, não é? Portanto, tu, a partir do momento em que estás vivo, qualquer momento podes te lesionar. Ou pior ainda. Portanto, eu quero que os jogadores do Benfica vão à seleção, porque também estar um mês parado é mau, um mês sem ritmo competitivo. Estão a treinar, mas uma coisa é estás a treinar, outra coisa é estás a jogar. Portanto, eu obviamente estou satisfeito por os jogadores do Benfica irem à seleção. Porque é pior, no meu entender, é pior estarem parados ou fazer jogos de treino durante um mês e tal, quase um mês e meio. Estão a treinar um mês e meio e depois vão, com que ritmo é que vão para um jogo oficial? Mas voltarem em competição na seleção, mesmo que não sejam titulares, o facto de estarem num ambiente competitivo é diferente do que estarem um mês parado, no meu entender. Porque férias é bom, claro que é bom, toda a gente gosta de férias, mas para um atleta estar um mês parado numa competição significa ires comer picanha, ires sair à noite, perderes o foco e ganhares 3 ou 4 quilos, e isso poderá ser o suficiente para não conseguires interpretar um esquema tático como é o de Roger Smith. Tem um excelente preparador físico, que é o Kugel, que mete os jogadores em grande forma, mas para os jogadores estarem em grande forma e para interpretar a tática deles tem que ter ritmo competitivo, porque há jogadores que funcionam muito bem quando há jogos e há jogadores que quando não há jogos perdem o foco. Há pessoas que gostam de treinar e adoram treinar. E há pessoas que não gostam naturalmente de treinar. E a única forma desses jogadores que não gostam de treinar, porque não têm a potência, não têm o gosto pelo exercício físico, é estar em competição. Se estiverem em competição, o facto de estarem em competição vai ser um incentivo extra para eles darem tudo no treino. Se não estiverem em competição, se estiverem mais parado, como a mentalidade de alguns jogadores, não estou a dizer que é os jogadores do Benfica, há pessoas que têm esse tipo de personalidade, que não gostam de treinar e só conseguem treinar e focar-se quando estão em ambiente competitivo. E, portanto, o facto deste Mundial vir nesta altura é mau. E, portanto, a melhor maneira de, no fundo, mitigar esta situação de um mês e tal parado é os jogadores estarem a competir. E, portanto, obviamente que eu estou satisfeito por ter 3 jogadores do Benfica na seleção portuguesa, ter 2 na Argentina. E, portanto, ainda bem que eles lá estão, é bom para a carreira deles e é bom para o prestígio da marca Benfica. Bom, em relação às notícias sobre o Benfica, o Brinkstone, eu não sou muito bom em inglês, não é? Eu sou português, portanto, eu não sou daquelas pessoas que, eu tenho que saber falar inglês. Eu sei falar o inglês de praia, aquele inglês básico, e portanto, é Brinkstone que eu digo, não sei se é assim que se diz ou não. Está interessado no Gonçalo Ramos, e o Gonçalo Ramos, neste momento, o Benfica não pretende vendê-lo por menos de 40 milhões. Ou seja, o Brinkstone não tem capacidade financeira para pagar estes 40 milhões e o mais provável é o negócio não acontecer. De referir também que no último mercado de verão, Southampton, Newcastle e Wolverhampton manifestaram interesse em contratar o Gonçalo Ramos, mas nunca se chegou a um acordo porque o Benfica manteve-se intransigente nos 40 milhões. O Gonçalo Ramos tem 21 anos, como vocês sabem, 12 golos marcados, é o
atual titular na baliza do Benfica, falhou estes 2 jogos contra o Estoril por lesão e prevê-se que ele possa voltar já contra o Estoril. A minha opinião é que o Gonçalo Ramos a sair nunca poderá sair por um valor abaixo dos 30 milhões e a ser vendido, isto é a minha opinião, não estou a dizer que o Benfica o vai fazer, e a ser vendido por 30 milhões teria que vir um jogador de superior valia ao Gonçalo Ramos, o que é complicado. Portanto, eu concordo com esta fasquia do staff do Benfica nos 40 milhões, porque o Benfica não acredito conseguir buscar a meio da época um jogador por 40 milhões tão bom como o Gonçalo Ramos, ou melhor. Eu eventualmente abdicaria, venderia por 30 milhões, disse eu que eu poderia fazer isso, mas era caso o Benfica já tivesse em carteira um nome e uma alternativa válida, coisa que não tem, e como não tem, para mim, 40 milhões é a fasquia certa que o Benfica neste momento está a colocar para Gonçalo Ramos no mercado de inverno. Porque o Musa e o Henrique Araújo são 2 jogadores com qualidade, mas ainda não parecem ser alternativas credíveis para atacar um título a meio de uma época ultra competitiva, com Taça de Portugal, Taça da Liga, Liga dos Campeões, enfim, e portanto é preciso ter o máximo de qualidade possível e manter esta dinâmica positiva que os jogadores estão a ter. E o entrosamento positivo que eles têm. Já Gonçalo Ramos tem um bom entrosamento com todos os seus colegas e isso é positivo. Em relação também à bicada que o Alexandre Grimaldo fez em relação ao Luís Henrique, tem toda a razão. Eu não gosto, mas isso é o meu estilo pessoal, eu não sou muito fã de ironia. Antigamente gostava de ironia, porque era uma coisa que era utilizada em determinadas situações. Hoje em dia toda a gente utiliza ironia, toda a gente responde com ironia a tudo e mais alguma coisa, e a ironia começou-se a banalizar a ironia. E portanto o Grimaldo foi irónico. Eu não gosto do estilo irónico, mas concordo com a mensagem que o Grimaldo passou ao selecionador Luís Henrique, porque realmente o Grimaldo é o melhor. Se eu fosse o Grimaldo, eu dizia diretamente, olha, eu devia ser convocado porque eu estou a fazer uma grande época e considero-me o melhor. Mas sou espanhol, no caso estou a fazer as palavras de Grimaldo, sou espanhol e apoio a minha seleção e espero que ganhe o Mundial. Era isso que eu diria se fosse o Grimaldo. O Grimaldo preferiu pôr uns emojis, é a tal cena dos emojis, já quando não foi convocado pôs um emoji e agora pôs mais um emoji direcionado ao selecionador. Ele diga logo diretamente as coisas, era isso que eu faria. No entanto, compreendo esta sua atitude e apoio no sentido em que ele tem toda a razão. Ele é melhor que o Jordi Alba, que é um veterano, 33 anos do Barcelona, e é muito melhor que o Gaia. Eu não vou dizer este nome em espanhol, portanto é Gaia. Em português de Portugal é Gaia. O Gaia, do Valência, tem 2 assistências. O Grimaldo, não sei quantos gols é que já tem, não sei quantas assistências. Vamos aqui ver quantos gols e assistências é que tem o Grimaldo. Líder do Grupo H da Champions e líder da Primeira Liga Portuguesa, sem derrotas. Ainda. Grimaldo, vamos aqui abrir o 0-0 que é mais credível. Grimaldo, 3 golos, 5 assistências. É inacreditável como é que o Grimaldo não é chamado à seleção espanhola. Parece que ele teve um problema com o Luís Henrique, já desde os tempos do Barcelona, e isso de facto marcou de facto esta passagem de Grimaldo pela seleção espanhola, que é praticamente nula. Eu sei que ele já chegou a ser convocado, mas nunca se chegou a estrear. O Enzo e o Otamendi foram os 2 convocados, a previsão é que os 2 sejam titulares. O Enzo está a ser o verdadeiro motor do Benfica, o Benfica é a 5ª melhor equipa europeia em termos ofensivos e o Enzo é o primeiro elo de ligação ao ataque e, portanto, justifica-se a sua convocatória para a seleção da Argentina e ele tem que ser titular, que é muito melhor que os outros todos que lá estão, é muito melhor que o Palácios, por exemplo. E, portanto, o selecionador da Argentina não tem que ir por nomes, tem que ir pela qualidade, e qualidade é Enzo Fernandes. Depois foi também o Otamendi, que vai ser titular, salvo erro também é um dos capitães da Argentina, faz parte do lote de capitães da Argentina, e Otamendi, aos 34 ou 35 anos, vai ser o titular da defesa da Argentina. Havia aqui outra situação para falar. Bom, em relação ao Benfica, estamos despachados a isto. Em relação à seleção, como vocês sabem, daqui a 8 dias começa o Mundial do Qatar.
Havia aqui algumas questões em relação à convocatória, por exemplo, o José Sá acabou por superar o Rui Silva e o António Lopes. O António Lopes, para mim, era o guarda-redes que devia ir, é titular no Lyon. O Lyon está a fazer uma melhor época que o Wolverhampton, portanto, ele levaria o António Lopes. Depois há aqui a questão do Pepe e do António Silva. É assim, o Pepe já é um veterano, 39 anos, quer dizer, é muito velho, é verdade, mas é um jogador que pela seleção tem feito sempre grandes jogos. Pelo Porto também começou bem o campeonato, no entanto teve uma lesão em outubro e nunca mais recuperou. Eu tenho aqui uma opinião um pouco impopular, porque eu, apesar de tudo, levaria o Pepe, porque acho que é um jogador veterano, com muitos anos de seleção, e é importante ter no balneário. Não estou a dizer que seria titular, mas acho que é importante ter este jogador para, no fundo, dar um pouco de estabilidade e transmitir um pouco a mística aos outros. Ficou de fora o Tiago Jaló e o José Fonte, quer dizer, as opções também não eram muito boas. Depois temos aqui outros centrais que são bons, mas estão habituados a jogar num esquema de 3 centrais, que é o caso do Gonçalo Inácio, o David Carmo e o Diogo Leite. São centrais que realmente são bons, mas estão habituados a um esquema de 3 centrais, e a seleção jogando num esquema de 4 centrais, de 2 centrais, desculpem, acaba por estes jogadores estarem um passo atrás dos outros porque não estão rotinados a jogar numa dupla defensiva, estão habituados a jogar em trio. E, portanto, nesse sentido, acho que os centrais que foram convocados foram escolhas certas, na minha opinião. Mas respeito, obviamente, quem pensa de maneira diferente da minha. Depois havia aqui a questão do Mário Rui, já vai com 6 assistências no Nápoles, e quem foi convocado foi o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro. Por uma questão de justiça, o Mário Rui deveria ter sido convocado. No entanto, para mim também seria complicado tomar esta opção. O Rafael Guerreiro é um jogador com história de seleção, um jogador que marca golos, sabe marcar livres. O Nuno Mendes é um jovem que apareceu no Sporting e no Paris Saint-Germain também está a se impor. E o Mário Rui, estando a fazer melhor época com o Nuno Mendes e com o Rafael Guerreiro, está a fazer melhor época, mas tem menor qualidade, no meu entender, que eles. Mas eventualmente o Nuno Mendes ele levaria. Eventualmente o Rafael Guerreiro, por questões físicas, como ele está sempre com problemas físicos, eventualmente seria o Rafael Guerreiro e teria o Mário Rui. Mas é sempre uma decisão complicada. Eu também não sabia, teria muita dificuldade em fazer essa escolha. Depois também há aqui no meio campo a questão do Montinho. O Montinho já esteve presente em 6 grandes competições. E é o fim de ciclo do Montinho. Portanto, o Montinho joga no Wolverhampton, atual por último classificado da Premier League. E, portanto, embora o Montinho tenha já feito altos feitos pela seleção portuguesa, é quase sempre titular. Teve no Mundial, no Europeu 2016, em que fomos campeões, mas neste momento é o fim de ciclo e o Ruben Neves, embora também não esteja a fazer uma época por ir além, é o melhor 6 neste momento da seleção portuguesa. E o Vitinho o melhor 8. Portanto, para mim são estes os 2 melhores, embora tenhamos aqui, foi convocado, por exemplo, o Mateus Nunes, que eu não convocaria. Eu convocaria o Renato Sanches, o futebol selvagem, vertical, que tanto cativa os adeptos, para mim era o jogador ideal para ser uma alternativa à posição 8, portanto Renato Sanches e Vitinho ali a competir pela posição 8, para mim seria o ideal, porque acho que o médio português com melhor capacidade de transporte e queimar linhas é mesmo o Renato Sanches, no meu entender. O Mateus Nunes está a fazer uma época má no Wolverhampton, portanto, o Wolverhampton tem um penúltimo classificado, os jogadores que estão lá têm que ser responsabilizados pela má época que eles estão a fazer. É a mesma coisa que agora termos um Benfica a fazer uma má época e o Fernando Santos levar 3, 4 jogadores do Benfica, também não faria sentido. Depois ficou de fora o Gonçalo Guedes, lá está. O Gonçalo Guedes é um jogador que eu gosto bastante, que é um jogador goleador, é um extremo goleador, mas de facto também está no Wolverhampton, está no Wolves está a fazer uma época negativa, mas lá está, este eu acho que justificaria-se, acho que o Gonçalo Guedes justificaria-se porquê? Porque o Diogo Jota está lesionado, o Rafa abdicou, e o Pedro Neto também está lesionado, salvo erro, portanto eu acho que era importante termos ali mais um extremo, e o Gonçalo Guedes, para mim, seria importante a sua chamada. Portanto, em vez de outros jogadores que foram chamados, como o Mateus Nunes, eu levaria o Gonçalo Guedes, ao invés do próprio Otávio. Mas o Otávio, pronto, também é bom jogador. Não digo que é mau jogador, não vou dizer que é mau jogador porque não é. O Otávio não é mau jogador. E acho que não me esqueci de ninguém. O Ricardo Horta foi chamado, justíssimo. André Silva e Gonçalo Ramos, é assim, André Silva é bom jogador, mas eu prefiro o Gonçalo Ramos. Eu acho que se o Fernando Santos optar por um esquema de 2 avançados, nunca vai jogar o Gonçalo Ramos porque também é o João Félix. Mas entre André Silva
E Gonçalo Ramos, se for alguém para fazer dupla com o Cristiano Ronaldo, eu preferia o Gonçalo Ramos do que o André Silva, porque o Gonçalo Ramos é um jogador mais associativo. Ambos são batalhadores, mas o Gonçalo Ramos é um jogador que sabe vir buscar jogo e acho que seria uma boa parceria com o Cristiano Ronaldo. No entanto, muito provavelmente poderá ser o Félix, se for num esquema de 4-4-2, poderá ser o Félix a fazer ali uma dupla com o Ronaldo, talvez. Embora seja errado. Porque o Ronaldo, quando é num esquema de 4-4-2 losango, o Ronaldo funciona melhor quando tem um jogador mais fixo lá na frente, para o Ronaldo poder aparecer em diagonais, ou no caso ter um jogador mais combativo lá na frente que o João Félix, mas o João Félix realmente é o melhor ali a jogar atrás do ponta de lança. Não sei se combina, vamos ver como é que ele vai combinar eventualmente com o Cristiano Ronaldo, mas eu acredito que o esquema tático da seleção seja o 4-3-3, até porque temos o Rafael Leão também, em grande forma. Bom, vamos ver o que é que vai dar. Bom, isto hoje está um vídeo longuíssimo. Bom, isto normalmente a malta diz logo de início, mas eu como sou um gajo porreiro vou só dizer no fim, que é para não vos estar a amassar com publicidade de início. Portanto, este canal tem uma parceria com a Zumu, portanto um portal ou um site de suplementação desportiva, e vocês bastem clicar no link que está na descrição do vídeo para terem 10% de desconto, não pagarem aportes de envio e ainda receberem um brinde de oferta. O brinde há de ser algo que a própria Zumu atribui a vocês. Caso façam essa aquisição, verifiquem se de facto está tudo correto, antes de fazer o pagamento se está lá o brinde, se está lá os 10% de desconto, e façam a confirmação. Caso não queiram entrar pelo link, caso queiram entrar pelo site normal, quando forem à saída, quando antes de pagarem, metem lá no cupão de desconto, escrevem lá Águia, e obtêm automaticamente o desconto de 10%, não pagam os portos de envio em compra superior a 30 euros, e ainda recebem um brinde. Portanto, acho que é uma boa para quem toma proteína, creatina, etc. Acho que é um bom desconto, até porque normalmente eles têm os produtos mais baratos do mercado e são de qualidade, pelo menos na minha opinião, senão também não... Eu era um consumidor já da marca e agora tenho esta parceria. Portanto, eu sempre gostei desta marca. Também vendem marcas, não só a deles, como também vendem marcas sem ser a deles, como agora esqueci-me. Aqueles que têm o Animal Pack, esqueci-me o nome daquilo. Universal. Tem da Universal também. Pá, tem lá boas marcas. Eu gosto bastante. Eu normalmente faço as compras por lá até porque posso pagar no ato da entrega. Quer dizer, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ter o produto na mão e pagar na hora. Não é estar a pagar e depois é que passado um dia ou dois é que não. Tenho o produto na mão, toma lá o dinheiro. É assim que eu gosto e como eles têm essa possibilidade de pagar no ato da entrega, era por causa disso que eu também era cliente deles, não só pela qualidade do produto, mas também por isso. E podem pagar também em criptomoedas, o que é um piscar do olho ao futuro, não é? O que é que eu ia dizer mais? Se quiserem, podem aderir ao canal, para o vosso nome aparecer aqui na descrição do vídeo como, no fundo, sponsors do canal, como apoiantes do canal, como patrocinadores do canal, digamos assim. E subscrevam, deixem gosto e comentem. Forte abraço e até uma próxima.